Olá, alunos. Aqui é o professor Washington e a gente vai seguir com o conteúdo de formação do Estado brasileiro. Bom, nos vídeos anteriores a gente falou sobre o período monárquico do nosso país. Vimos como ele foi tumultuado e como ele manteve as bases da sociedade colonial. Vimos também o processo de implementação por meio de um golpe de Estado da República, que essa República, que inicialmente se apresentava como solução para os problemas da monarquia, não solucionou tais problemas. A exclusão social das populações afrodescendentes, o problema da desigualdade social e da concentração de riqueza, a concentração de terras, a exclusão da educação, tudo isso permaneceu. A gente vai ver que o cenário muda um pouco com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então já é um processo em que o Brasil está entrando em uma realidade de sociedade de massas. O Brasil começou o seu processo de industrialização e teve as consequências de uma industrialização tardia. Mas a gente viu que esse processo, esse período da Era Vargas, de 1930 a 45, foi importante, sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento econômico. O Brasil começou o seu processo de industrialização. Bom, o Vargas ele cai em 1945 e em 1946 entra no lugar dele, eleito democraticamente, Eurico Gaspar Dutra. Bom, entre 1946 e 1964, tivemos um período de democracia. Então, era uma democracia um pouco frágil, mas era um período democrático. Então, de um lado, a gente vê a ascensão de uma política populista, né? O Vargas ele deu o pontapé inicial do populismo, no que diz respeito a se apresentar como chefe da nação, pai da nação. Isso continua após Getúlio Vargas. Então a gente vê que o populismo é uma tônica que até hoje ainda meio que assombra a política brasileira. E do outro lado nós temos uma intensa mobilização social. Então nós vemos forças tanto à esquerda quanto à direita tentando impor o seu posicionamento político, econômico, social, de acordo com as suas respectivas ideologias. Só que a gente tem que olhar para o mundo também. Nós estamos em um período muito complicado das relações internacionais. Nós estamos no período da Guerra Fria. Nós temos um mundo bipolar, que de um lado está os Estados Unidos, representando os interesses da democracia liberal e do capitalismo, e do outro lado a União Soviética, liderando o bloco socialista. Mas para além dela, há também outros países socialistas que não se alinharam tanto assim, né? Exemplo da China. Mas a questão é o seguinte, nós estamos em uma realidade internacional bastante complexa, bastante delicada. E os Estados Unidos, por meio da sua política de imposição da sua influência na América, vai fazer com que a sua influência se estenda a tal ponto, dentro dos demais países da América Latina principalmente, em que, em muitos casos, os Estados Unidos e os seus serviços secretos ajudaram na imposição de golpes de Estado em praticamente todos os países da América Latina. Não foi diferente o Brasil. Então, quando João Goulart chega ao poder em 63, a partir de 63 a gente vê um acirramento político, uma polarização muito forte. E o João Goulart ele tem uma inclinação um pouco mais à esquerda do espectro político, apesar de não ser um socialista. Mas a gente vai ver que ele nesse momento, taxado como socialista ou como comunista, o que é basicamente o xingamento político da época. Então, isso vai ser suficiente para os militares brasileiros, sob
orientação dos Estados Unidos, aplicarem um golpe de Estado no ano de 1964. Então, se inicialmente o discurso militar era que o Castelo Branco, então empossado, iria ficar só até o término do governo que caberia ao João Goulart, isso não acontece. Então os militares entram no poder em 64 e saem do poder em 1985. Do ponto de vista econômico, nós vemos que ainda há um processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Então nós ainda estamos em um processo de industrialização, de consolidação enquanto potência industrial. A gente vê que se de um lado há uma modernização que nós chamamos de conservadora, modernização conservadora a gente pode entender como um processo de modernização das estruturas econômicas sem modernização das relações sociais, da estrutura social. Então nós modernizamos onde há para modernizar, a questão, por exemplo, da industrialização, a questão tecnológica, onde for possível, sem mexer na estrutura social, ou seja, sem mexer na estrutura que mantém, que reproduz a desigualdade social do Brasil. Então, se de um lado a gente vê, por exemplo, o crescimento econômico, chamado milagre econômico entre 69 e 73, 74, nós não vemos o crescimento, por exemplo, da melhoria de vida dos trabalhadores. Em geral, foi o contrário. Como herança do período, nós vemos não só uma inflação galopante. Em 1985, quando os militares saem do poder, a inflação brasileira é estratosférica, o índice de desemprego é muito grande, o achatamento do poder aquisitivo durante esse período é igualmente muito grande, e quem sofre muito mais são as classes mais baixas. Então a gente vê que esse governo se manteve durante muito tempo, para ser mais exato, 21 anos no Brasil. Houveram 5 presidentes que foram eleitos indiretamente. A gente vai ver que essa sociedade, esse apoio militar, ele é mantido por uma parte da população que acredita, que apoia, que defende. Nós temos um setor empresarial que apoia em massa. Não é à toa que nós podemos também chamar esse período de ditadura civil-militar. Nós temos uma imprensa sem liberdade. Nós temos o direito ao voto, entretanto é um voto controlado. Só há 2 partidos, um partido da situação e o partido da oposição sem atuação muito efetiva. Então a gente vê que de um lado há a ditadura, para quem obedece, concorda, ok, para quem não obedece, não concorda, perseguição. Então a gente vê desaparecimentos políticos, a gente vê perseguição a pessoas ligadas a qualquer tipo de oposição, e aí não só necessariamente oposição de esquerda, mas pode ser uma oposição liberal, uma oposição conservadora no sentido tradicional. Então isso fez com que o Brasil desse período fosse um Brasil complexo. E, acima de tudo, um Brasil que sai do governo militar economicamente devastado. Então foi necessário pensar uma nova modernização. Essa nova modernização vai rezar na cartilha do chamado neoliberalismo, ou seja, uma cartilha de modernização econômica desenvolvida principalmente pelos Estados Unidos e pelo FMI, também conhecido como Consenso de Washington. E dentro desse Consenso de Washington, entre as diretrizes, está a diretriz da modernização baseada na privatização. Então consolida-se o discurso de que o que é estatal é necessariamente ruim e corrupto, e o que é privado é necessariamente bom e honesto, e certo, incorruptível.
Então nós vemos um processo de sucateamento da máquina pública, saúde, educação, segurança, e nós vemos onde é possível a venda de estatais. Durante o período militar foram criadas centenas de estatais. Então isso era uma forma do governo controlar a economia e colocar impostos chaves pessoas com o entendimento alinhado ao entendimento militar. Só que a gente vai ver que, principalmente a partir do governo do Fernando Collor de Mello, e depois se aprofunda com o governo do Fernando Henrique Cardoso, o processo de privatização ele avança no Brasil. Se de um lado uma parte da população contesta, por exemplo, a venda da Vale do Rio Doce, que era uma empresa muito forte, era uma empresa que dava muito lucro, e há inclusive a crítica de que ela teria sido vendida por um preço abaixo do valor do mercado, enfim, que poderia ter pedido mais. Há a crítica que pergunta para onde foi esse dinheiro. E há, do outro lado, também um fato muito importante. Muitos serviços, quando foram privatizados, de fato melhoraram. A telefonia talvez seja o maior exemplo. Então, enquanto na década de 80, na década de 90, um telefone custava muitíssimo caro, uma linha telefônica, e era difícil de obter, com o processo de privatização torna-se muito fácil obter uma linha telefônica. Então, outros serviços também outras empresas foram privatizadas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal e federal, variando, obviamente, de lugar para lugar. Nós vemos que mesmo com a entrada do governo do Partido dos Trabalhadores e todo um período de crescimento econômico em nível mundial, nós vimos que a década de 00, início da década de 2010, é marcado por um processo de crescimento econômico no mundo inteiro, a China comprando muito, o Brasil se tornando um grande fornecedor. Não é à toa que a China se tornou o nosso maior parceiro econômico. Então o Brasil estava vendendo muito e de fato estava entrando muita grana aqui. Foi um período de crescimento econômico. Foi um período em que alguns programas sociais tiveram resultados positivos, ProUni, FIES, Bolsa Família. Nós vimos uma expansão da rede de faculdades, de universidades públicas, principalmente em nível federal, de institutos federais. Em contrapartida, nós vimos também episódios de corrupção. Então, a gente pode destacar os dois grandes, talvez tenham sido o Mensalão, ainda no primeiro governo do Lula, e a Lava Jato no governo da Dilma. Então a gente vê, talvez foram os maiores, obviamente não foram os únicos, e não houveram unicamente no governo federal. Então casos assim em nível estadual e em nível municipal também pipocaram por todo o Brasil. Isso denota um problema já antigo e estrutural no Brasil, que é o problema do patrimonialismo, que é utilizar a máquina pública para fins pessoais. Então eu utilizo o meu cargo de governador, de prefeito, vereador, deputado, não para gerir a coisa pública de acordo com os objetivos republicanos, mas para obter vantagens pessoais. Então isso feito, a gente consegue constatar do nível municipal, estadual e federal. Então, quando a crise de 2008 se alastra pelo mundo, com o tempo ela chega no Brasil. Ali para 2011, 2012, o Brasil começa um processo de desaceleração, para já estourar em 2014 como uma grande recessão e continuamos patinando desde então. Então a gente vê que esses problemas do ponto de vista econômico, de um lado, não conseguiram mudar a estrutura da sociedade. Então nós vivemos ainda uma sociedade extremamente excludente. É o que muitos sociólogos chamam de apartheid social. Então não há nenhuma lei, obviamente, que proíba
pessoas de classes sociais diferentes de conviverem dentro do mesmo espaço. Entretanto, a diferença é tão gritante, o acúmulo de riqueza é tão gritante, que a gente vê que, por exemplo, em muitos condomínios estão basicamente fortalezas, em que eles se fecham e que há um apartheid, uma apartação, uma separação, uma segregação. Do lado, a alta segregação dos muito ricos e a segregação por conta da pobreza, principalmente das pessoas das classes mais baixas, que em geral são pessoas que têm dificuldade de fazer valer os seus direitos. Então elas estão ali na fronteira entre a exclusão e a inclusão. A falta de educação, a falta de segurança, a falta de infraestrutura, a falta de saúde, a falta de boas condições de moradia levam a problemas muito grandes. Então muito se critica a possível falta de consciência política. É possível que a gente possa detectar a partir de 2013 os grandes movimentos políticos que sacudiram a República Brasileira, né? A gente ainda está vendo o desenvolvimento deles, mas nesse sentido é muito importante a gente pensar que a sociedade brasileira ela é, ainda em 2020, portadora de problemas que são herdeiros lá do período colonial. A desigualdade social certamente é o defeito que mais chama a atenção dentro desse cenário do Brasil. E com isso terminamos esse conteúdo.